Abra sua Bíblia em Filipenses. Simone, pode acender aqui a luz da nave? É a de cima. Isso. Filipenses capítulo 1. Vamos seguir sobre alguns versículos. A palavra do Senhor diz assim: carta de Paulo aos irmãos em Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e do outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, eu estou certo de que eu ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Traz ao nosso coração entendimento, confronto e, acima de tudo, que ela venha, Senhor, continuar sendo luz para os nossos caminhos, para o nosso afazer. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Deixa eu pegar com os irmãos. Eu ia pregar, mas o vento está jogando as páginas, não dá nem para ler. Está frescor aí, irmãos? Está gostoso agora? Aleluia. Nossos tempos que nós temos vivido, as dificuldades, as mazelas, tenho falado com algumas pessoas, com alguns irmãos, amigos. O que eu tenho ouvido deles é inquietude. O que eu tenho ouvido deles muitas das vezes é que parece que os tempos eles estão e são contraditórios, incertos. Para melhorar um pouco a voz. Tempos incertos, tempos onde o amanhã parece cada vez mais turvo. Alguns chegando a me perguntar: pastor, o ano da vitória é um ano, é pela fé mesmo, né?
falo assim: nós não temos como viver se não for pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou eu vivo por fé, ou estou desagradando. Se sem fé é impossível agradar a Deus, falando de uma outra maneira mais radical, sem fé você desagrada a Deus. E cada vez que eu estou agindo sem fé, eu estou desagradando a Deus. E uma das coisas que eu mais tenho notado é que parece que os cenários, os sinais, se contrapõem aos princípios e propósitos da palavra. De ter uma família, de que Deus nos abençoa, que Deus te coloca por cabeça e não por cauda, que onde você colocar os seus pés, Deus vai te dar por herança. E vários textos que não são necessariamente fora de contexto, mas são trechos e muitas das vezes que 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. E você começa a pegar esses textos: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor tem respondido, tem falado, mas parece que as coisas, os cenários estão tão incertos que para alguns, parece que a palavra deixa de ter fundamento, deixa de ter validade. A palavra acho que passou. Ter uma família é coisa do passado. Querer que Deus cura, talvez é coisa do passado. Deus muda a minha situação, parece que é coisa do passado. Já quero começando a dizer para você: Deus não mudou, Ele continua no controle. Deus não mudou, Ele não mentiu, Ele não mente, Ele não tem sombra de variação, Ele não é mais ou menos, dependendo do cenário Ele dá um jeitinho. Não, todas as coisas, em todo o tempo, Deus sempre esteve no controle. Eu gosto daquela foto, cadê o Cauê? Pode deixar a foto do ano da vitória. Eu gosto dessa foto que um dos irmãos postaram, acho que lá de Belém, que mostra o globo. Se a gente não conseguir ter entendimento de que todo o universo, Deus continua sendo o Senhor, que eu posso ter entendimento que pelo menos na terra, sobre toda a situação da terra, Ele é Senhor. Detalhe, eu falei que Ele é Senhor, não é que Ele foi. O tempo é presente, tempo verbal, terceira pessoa, Ele é. O Senhor continua sendo e não vai deixar de ser. Então, para a gente começar aqui, eu preciso reforçar o conceito de que as coisas continuam sobre o pleno e absoluto controle de Deus. Eu dou glória a Deus por isso. Nesse cenário de Filipenses, Paulo está num momento que ele está escrevendo essa carta bastante difícil. Paulo tinha planos, plano de ir para Roma, plano para Paulo como cidadão romano. Eu quero que Roma toda seja evangelizada. E depois de Roma ele tinha plano de ir lá para o norte. Hoje a nossa Europa, talvez Espanha, Portugal, continuar evangelizando. As viagens missionárias de Paulo, a primeira, a segunda, e aí vai. Paulo tinha vários planos. Tudo se concretizou? Não. Nem tudo se concretizou. Isso não aconteceu. Em Cesareia, Paulo ficou ali sendo julgado por cerca de 2 anos. E aí quando começaram, os judeus tentaram prender Paulo com um plano de matá-lo. Ele foi transferido como cidadão romano para Roma. E aqui adentramos quando ele fala sobre os cidadãos romanos. Ele estava dentro do império. Cadê? Versículo 13. Minhas algemas se tornaram, minhas cadeias se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana. Guarda pretoriana seria o nosso, imagina o nosso exército com o peso do BOPE do Rio de Janeiro. Era a guarda pretoriana. Como no passado a rota famosa
todo bandido tinha medo. Era o exército pretoriano romano. Era o melhor soldado, o mais preparado. E ficava ali em Cesareia. E o império, toda a elite romana ficava ali. Aonde Paulo foi preso? Ali. E Paulo ficou preso. Lembra que ele foi transferido de barco? Aconteceu o que com o barco? Afundou. E foi indo. Ele estava sendo preso, ele estava como um preso ali, sendo levado. Situações complicadas. Eu cheguei a separar aqui algumas situações dele. O navio afundou, embora todo mundo tenha vivido. Ele foi lá junto com a guarda pretoriana. Quando ele fala que a situação, as cadeias dele se tornaram conhecidas, é porque diariamente ele era algemado junto com um soldado. Então imagina-se que naquela época os soldados, o exército, o policiamento tinha 3 turnos. Vamos dar um exemplo de hoje? 3 turnos de 8 horas. Então eu estou algemado por 8 horas. Vem cá, pastor Rogério, vamos fazer uma exemplificação aqui. Estou algemado por 8 horas com os 2 Rogério aqui, ó. Pronto. Eu faço o que eu quero? Não, eu faço o que ele quer. Ele vai para lá e ele me leva. Só que uma coisa que ele não pode deixar de fazer é o quê? Ouvir eu falando. Você sabia que Jesus veio ao mundo? Jesus andou comigo. Veio aqui para nos dizer que ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Propósito da salvação. E Paulo começou a falar, obrigado, querido, por 8 horas com um soldado, mais 8 horas outro soldado, e depois outro soldado. E ele, aleluia, Senhor, eu estou preso aqui, mas não estou preocupado porque eu estou preso, estou preocupado porque eu preciso de mais soldados, eu preciso falar mais da tua palavra. 24 horas, todo o tempo que eu puder, eu estou pregando, estou falando das boas novas, que Jesus veio aqui, ele trouxe salvação, ele morreu na cruz por mim, por você. E aqui quando ele fala, no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias, é como um todo, tudo que ele estava ali aprisionado em Cristo. Veja, cadeias em Cristo. Foi o Senhor que aprisionou ele? Não, foi Deus que permitiu. Plano do Senhor. Se ele estava ali, é porque ele entendia que era permissão do Senhor. Então o que ele ia fazer? A vontade do Pai. Senhor, eu vou estar aqui o quanto tempo o Senhor quiser. E continuou pregando. O plano de Paulo era um, mas o plano de Deus era outro. Mesmo não sendo o plano de Paulo, Paulo conseguia enxergar a vitória através do que ele estava passando. Isso traz para nós uma chave. Se você está em Cristo, você não vê como as pessoas veem. Você perdeu a chance de dar glória a Deus, de tomar posse disso. Se você está em Cristo, você não vê o copo, como dizem, meio vazio. Você vê a jarra que ainda não está ali, cheia. Não um copo, é uma jarra. Muitos dizem que tem receio em algumas áreas de trabalho dos crentes, dos cristãos temente a Deus. Deixa eu pontuar. Do cristão temente a Deus. Por quê? Porque o cristão temente a Deus, ele é sério. Ele não trabalha servindo o chefe, o diretor, o gerente. Ele trabalha para quem, meus irmãos? Para Deus. Então qual que é a qualidade do trabalho desse cristão? Excelência, é o máximo, o melhor que ele puder dar. Se eu estou servindo o meu Senhor com o meu melhor, o que o meu gerente, meu chefe vai ver, ele vai ficar espantado. Uau, esse cidadão realmente é diferenciado. E daqui a pouco ele começa a galgar patamares, e crescer, e ser próspero, e ser promovido, e ter aumento. Não é porque é Deus na vida dele. E o importante é você não perder o quê? O seu alvo, o seu foco. Deus continua no controle. Se eu estou 6 meses, 1 ano, o pastor falou que eu vou ser promovido, eu estou há 1 ano e não fui promovido ainda. Cumpra o melhor do que você pode fazer, porque é para o Senhor, e no tempo dele, da maneira dele, ele vai agir. Deus me mandou para um outro estado, morei 5 anos lá.
Um monte de coisa aconteceu comigo, com a minha família, bênçãos, dificuldades, tribulações, situações onde minha esposa teve que ser levada, travada para o hospital, eu não estava, coisas boas e não boas, mas em tudo isso Deus tinha um propósito. Ah, mas Deus mandou isso? Não, Deus permitiu, para que eu pudesse hoje estar falando. Porque uma vez você chega e vê, eu costumo dizer sempre isso, a fotografia, você está vendo o momento, a situação, dá desespero, o que vai acontecer nesse ano 2022, eu não sei. Quando você chegar no final dele, você vai falar assim, puxa, eu estava tão preocupado no começo do ano, foi o melhor ano da minha vida. Eu entendi agora porque falaram que foi o ano da vitória, foi de muita luta, mas quantas coisas eu conquistei no Senhor, quantas vidas eu levei a Cristo, como eu mergulhei, aumentei minha profundidade em conhecer a Deus, li a Bíblia, eu fiz isso, eu fiz, e Deus me... sem falar de coisas de bens, porque isso é uma consequência. Lembra? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o restante é responsa do Pai, descansa nele. É assim que Deus faz. Se nós estivermos com os olhos fechados, literalmente, sendo guiados por Ele, Ele nos levará às águas tranquilas. Se você abrir os olhos da carne, você vai ver que não está nada tranquilo. Cristo estava no barco, o barco chacoalhando, tempestade, os discípulos quase desesperados, quase afundando, e Jesus estava, vamos lá, Lagoinha, você está comigo? Jesus estava dormindo. Não sei porque eu vejo esse texto no meu coração, mas vou deixar para o seu coração. Não adianta você trabalhar, acordar tão madrugada e dormir muito tarde, se não tiver o Senhor. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Descansa nele. É para alguém esse texto? Tome posse. E Paulo estava nessa situação, caminhando nas dificuldades, mas ele crendo que ele tinha a vitória. E 3 coisas me chamam a atenção nesse texto de Paulo. Vou discorrer bem rápida. Uma, Paulo olha para o passado. Versículo 12, quando ele diz assim: quero ainda, irmãos, deixá-los saber, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram. O que aconteceu com Paulo? As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Já pensou, eu e você temos esse entendimento de que Deus está permitindo situações na minha vida, o crescimento da obra dele, do propósito dele? Paulo tinha esse entendimento. Ele ficou mais de 10 anos em Tarso. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com Paulo, que ele fala aqui. Aquilo que me aconteceu, a gente imagina Paulo, o cara, e foi. Mas assim, além de tudo que aconteceu com ele, ele tinha um espinho na carne. Ele ficou em 10 anos, eu marquei aqui, 10 anos em Tarso, em stand-by, parado. Você acha que ele queria isso? Não. Talvez muitos falaram assim: começou tão bem, agora está parado aí, o ministério não progrediu. Mas ele não parou, ele não desistiu, ele não desanimou. Paulo em Listra, lembra? Ele foi apedrejado. Vida boa? Você quer ser apedrejado? Em Filipos, lembra? Os açoites. Ele merecia aquilo? Não. Foi açoitado. Paulo, apóstolo Paulo, pregador, falando para os bereanos, ele foi expulso. Não, você não sabe o que está falando. Foi expulso de Bereia. A vida de Paulo não foi fácil. Com os gregos que tinham na época o título da sabedoria, do conhecimento, quando Paulo foi falar,
Chamaram ele de fanfarrão, em outras palavras. Traduzindo para o nosso português 2022, você é um fanfarrão, Paulo. Você pensa que conhece alguma coisa? E não foi assim no secreto, Paulo, você é fanfarrão. Foi tudo aberto, expondo ele, no intuito de envergonhá-lo. Isso que aconteceu com Paulo. E tantas outras coisas. Muitos acontecimentos difíceis que foram forjando o caráter de Paulo. Muitas lutas e muitas dificuldades. Mas ele teve o entendimento que tudo que ele passou foram base, foram lastro, foram forjamentos que Deus permitiu para que ele se fortalecesse. Ele por ele mesmo? Não. Em continuar levando a glória de Deus, em continuar levando a palavra de Deus, continuar pregando. Cesareia, como nós entramos aqui, ele ficou por 2 anos ali, abandonado. Eu me lembro do julgamento, Paulo falando assim: não veio ninguém aqui. Julgamento romano, inclusive, é base até hoje para a nossa legislação, onde você tem direito de se defender. Paulo, como cidadão romano, podia se defender. Tem uma testemunha, Paulo? Imagina, Paulo indo para o julgamento, devo ter várias. Imagina, por quantas pessoas eu preguei, falei de Jesus, quantos amigos eu tenho. Deve ter um monte de gente para me defender. E ele chega lá, quantos tinha para defender ele? Quantos? Lembra, Lagoinha, disso? Ninguém. Imagina o ego, se é que o emocional, a alma de Paulo. Paulo também era ser humano como eu e você. Mas o alvo dele, o objetivo dele era o Senhor. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Ele não desistiu. Se aconteceu isso é porque foi permissão do Senhor. O Senhor tem algo para mim. O que aconteceu com ele, em todo esse histórico, abriu, permitiu um caminho para que pessoas fossem alcançadas, para que vidas fossem transformadas, para que pessoas nascessem de novo em Cristo. Ele falou: obrigado, Senhor. Quantas vezes acontece uma situação e você fica revoltado, um carro quebrou, um pneu furou, e por conta daquela situação, Deus permitiu você conhecer alguém, ou alguém vir te ajudar, e você pôde falar de Deus para essa pessoa. Já tive diversos momentos assim. Pensem. Se você só julga, por quê? Que droga, que não sei o que, e começa a insulfar a situação, a inflamar. Senhor, eis-me aqui. Qual é o propósito que tens para mim hoje, nesta situação? Você que está aqui hoje, você que está aqui nas mídias sociais, qual o propósito de eu e você estarmos aqui neste dia especial de janeiro de 2022? Talvez você acordou com preguiça, acordou, falou assim: vou para a igreja, está aqui, mas falou assim, mentalizando: eu tenho que pensar, eu tenho no almoço, pastor. Deus, fale com o pastor para acabar o culto mais cedo, eu quero sair, quero curtir meu domingo. Você está às vezes no celular, nas mídias sociais. Segunda-feira eu tenho que trabalhar. Quantos queriam estar aqui e hoje não tem mais essa oportunidade? Quero trazer hoje um tempo de reflexão para mim e para a sua vida. Nós precisamos entender que neste ano nós precisamos nos posicionar em Cristo. Isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. Só depende de quem? Fala, de mim. Só depende de mim. Eu preciso me posicionar em Cristo. Paulo entendeu que todo o passado dele foi motivador, gerou consequências para que ele voltasse, tivesse mais experiência com Deus, vidas se convertessem.
E ele continua. Versículo 13, quando ele fala assim, 1 Filipenses 1, 13. As minhas cadeias tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais. Quem eram os demais? Se toda a nata do império estava ali, para quem Paulo estava tendo a oportunidade de pregar? Para eles, para os ricos, para quem tinha posse. Não escolha a pessoa que você vai compartilhar a palavra de Deus. Deus está te colocando em situações, preste bem atenção, Deus está te colocando em cenários, em posições, onde Ele fala assim, ó, está aqui, na marca do pênalti, faz o gol. Não tem nem goleiro, é só chutar. Mas quem precisa chutar? Eu. Precisamos tomar posicionamento. Pior do que você se preparar, treinar, pôr a armadura, se vestir e no dia da guerra você fala assim, não vou, desisto. Isso é o pior que pode acontecer. O grave não é perder a batalha, o grave é você não ir para a batalha, porque você não dá chance do Senhor mostrar a glória dele na sua vida. Deus quer te glorificar, mas às vezes você não dá a oportunidade de isso acontecer. A pastora Simone falava aqui de ministérios. Vamos falar da área espiritual, ministerial. Lagoinha tem mais de 200 ministérios. Aí eu falo assim, mas eu quero ir só para a igreja, ficar sentadinho, ouvir a palavra, acabou o culto, eu vou para casa e amém. Aí no outro domingo eu volto e ouço, é o suficiente. Será? Como que era o presente de Paulo? Vamos olhar, entender um pouquinho o presente de Paulo. Paulo também olha, ele olhou para o passado, agora ele olha para o presente. O que ele está vivendo, preso, mas entusiasmado. Versículo 14, ele fala o seguinte: a maioria dos irmãos estão estimulados no Senhor por conta das minhas algemas. Ousam falar com mais desassombro, ou seja, com mais ousadia, determinação, a palavra do Senhor. São destemidos, porque Paulo estava sofrendo, estava preso, por tudo que estava passando, as pessoas estavam olhando, peraí, mas é Paulo está sofrendo assim, pela glória de Deus, não, eu não posso ficar parado, eu não posso titubear, eu preciso também encorajar, eu preciso falar mais, eu preciso pregar mais, eu preciso compartilhar, eu preciso andar 1 quilômetro a mais, um passo a mais. Eu já ouvi tanto da palavra, tem pessoas que não ouviram ainda. Eu fui salvo, e no mesmo tempo você vai ouvir palavras assim, mas tem gente para fazer isso. Tem o pastor Campos lá que prega, deixa o pastor Campos fazer a visita, pregar para aquela pessoa, deixa o pastor Rogério Santos falar para aquela pessoa lá. Eles são pastores, Deus levantou eles, isso é coisa deles, não é minha. Já não viram pessoas falando isso? Aqui os irmãos foram empoderados, se é que eu posso dizer, não para concorrer entre si, mas eles foram entusiasmados pelo Espírito Santo de Deus para falar mais, para falar assim, se Paulo, que é Paulo, está sofrendo, eu estou sofrendo nada, estou sofrendo pouco, eu vou continuar falando das boas novas de salvação, custe o que custar. E Paulo falou assim, obrigado Senhor, eu passando por essas tribulações, as pessoas que me conhecem estão sendo estimuladas, estão sendo entusiasmadas a caminhar um passo a mais, falar mais, pregar mais, testemunhar a tua obra na vida deles. E isso para nós também é um testemunho para a nossa vida hoje. Paulo se alegra com isso. Versículo 15 fala que alguns pregavam por conta da inveja, porfia.
Porfia é conflito, é rivalidade. Alguns pregavam por causa disso. Mas ele também entendeu que tinham pessoas que pregavam por vontade própria, por amor a Deus. Ele fala: obrigado, Senhor. Versículo 16 fala assim: estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, sem sinceridade. Você entende no final, quando o Senhor vai falar: nunca vos conheci? As pessoas estão pregando aqui, mas sem sinceridade. O objetivo próprio. É com tristeza que muitas das vezes a gente fica, às vezes, analisando, comparando, zapeando, vamos dizer assim, mídias sociais, comentários, pregações. Quantas vezes a gente vê palavras que não vêm de Deus, ensinos que não estão na palavra de Deus, fundamentos que são liberalismo. Não, pode isso, pode. Deus é amor. Meus irmãos, nós precisamos entender que o caminho que vai para o céu é um caminho de santidade, é um caminho de renúncia, não é um caminho que eu posso todas as coisas, não é um caminho que tudo é lícito e não tem problema. Todas as escolhas têm consequência. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo eu posso fazer. Ah, mas fulano, beltrano, ciclano faz. O que a palavra de Deus diz? Você está em paz no seu coração? Faça. Aqui muita gente pregava, mas não pregava o evangelho genuíno. Não pregava a verdade. Pregava por inveja, para se aparentar, para aparecer, para competir. Eu prego melhor, eu faço melhor. Eu gosto de um exemplo do pastor Silas Malafaia. Há muito tempo ele usou: eu quero ser o auxiliar, o terceiro carimbador. Tem o carimbador oficial, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Ó, tem alguém querendo me ajudar a pregar aqui, ó. Ele é auxiliar, o terceiro carimbador. Não tem a ambição de querer, não, eu não sou nada, sou menos que nada. A palavra diz: se não for a misericórdia do Senhor na minha vida, ai de mim, ai de mim. Versículo 16, a gente vê 15, 16, a gente vê os irmãos fazendo a obra de Deus. Deixa uma pergunta no seu coração: o que você tem feito na obra de Deus? O que você tem feito para o Senhor? Eu vou esperar o pastor me chamar, o Espírito Santo de Deus revelar o irmão e a irmã que eu tenho que fazer isso. Deus já me chamou, Ele já te chamou, já te abençoou e já te falou que você é vitorioso. Sabia disso? O livro de Efésios fala assim: que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já te abençoou, Ele já te fez, já te preparou, já te capacitou. Cabe o que agora? Ir. E ir é um mandamento. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, façam a obra. O ir fazer a obra e ser testemunha do Senhor não vem antes. Não vem antes trabalhar, não vem antes ter nossas férias, não vem antes ter nosso tempo de qualidade. Não vem. Se der tempo eu oro para o Senhor. Primeiro eu preciso assistir minha série. Queridos, viver uma vida cristã é a primeira coisa, porque é intimidade com Deus. Quando nós entendemos e mergulhamos na intimidade com Deus, o amor do Senhor nos constrange. E aí você começa a olhar para as pessoas, para as situações, e começa a ter um entendimento de que, Senhor, fulano pereceu sem salvação.
conheço aquela vida, aquela família, eles estão se separando. Aquela pessoa está querendo tirar a sua vida, se suicidar. O que eu estou fazendo, Senhor? Me ajuda. E às vezes eu estou tão preocupado com as minhas mazelas, com as minhas dificuldades, que perto talvez da dificuldade do meu irmão é tão pequeno. Nas dificuldades, como o Senhor já te abençoou, Ele te frutifica. Paulo, encarcerado, em meio a todas essas dificuldades, Paulo escreveu as cartas que tanto tem nos abençoado hoje, que faz parte do cânon sagrado da nossa Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros. Ele escreveu Filipenses, ele escreveu na cadeia. Ele escreveu também, separei até os livros aqui, Efésios na cadeia. Colossenses, ele escreveu a carta à igreja de Colossos, estando preso. A Filemon, preso. Talvez se ele não estivesse preso, ele não ia ter tempo para escrever. Entende? Senhor, seja feita alguma oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Será que eu quero orar assim? Seja feita a tua vontade. Se a tua vontade, Senhor, é que eu passe pelo vale da sombra e da morte, seja feita a tua vontade. Eu não posso temer. Por que eu não posso temer? Porque eu não estou sozinho, é tu que estás comigo. Ei, Lagoinha, você tem um entendimento que o Senhor está contigo? Ei, você está aí? O Senhor está contigo. Pastor, mas esse ano 2022 promete, e não é coisa boa, é? O Senhor, repete, o Senhor está comigo. E se o Senhor, já morreram, e se o Senhor está comigo, eu não temerei. Não é uma força de expressão. Não temerei os 10 milhares que me cercam. Não vou temer. Paulo olhou o passado dele, olhou o presente feliz, porque as dificuldades que estava passando, vidas estavam sendo alcançadas, transformadas. Mas agora fechando, entrando no nosso alvo. Vamos ficar em pé, por favor. Entrando no nosso alvo de 2022. E aí, pastor, e agora? Versículo 19 diz assim: pois sei o que me aconteceu. Ele sabe o que estava acontecendo no passado até ali. Resultará em minha, vamos ler junto? E resultará em minha libertação. Chave profética para a sua vida. Resultará em sua libertação. Tome posse da libertação do Senhor. Não sei se tem algemas espirituais. Em qual é a área da sua vida, do ministério, do trabalho, do relacionamento. Tome posse da libertação. Paulo tinha ciência e certeza da libertação, de que ele teria. Ele não tinha sinais, ele não estava prevendo isso com alguém que mostrou, eu estou vendo, não. Ele tinha inteira certeza de fé que o Senhor o libertaria. Com base em quê? Através das orações dos irmãos e do Espírito Santo. Tempo de oração, tempo de palavra, tempo de busca de intimidade com Deus. Lembra dos planos para 2022? Não sei se você preencheu. Recomendo fortemente você, quando chegar em casa, abrir, dar uma visitadinha e falar assim: Senhor, eu preciso ter mais oração. Oração e intimidade com Deus caminham juntos. Não tenho como falar que eu tenho intimidade com Deus se eu não tenho oração. Não tem como orar e não ter intimidade com Deus. Pouca oração, pouco poder.
muita oração, muito poder. Mas que poder é esse, pastor Rogério? É poder da liberdade ao Espírito Santo, é menos de mim. Quanto mais eu oro, mais eu busco a Deus, mais eu entendo que eu é que atrapalho o agir de Deus na minha vida. E aí eu falo: Senhor, eu não sou nada, eis-me aqui. Me molda, me purifica, me transforma. Para fecharmos, versículo 20 e 21. Paulo tem uma ardente expectativa, acho que está aqui, é exatamente como está aqui. Eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Determinação de alguns dias. No domingo que eu saio da igreja, eu saio pulando, uhul, glória a Deus. Na segunda, a minha determinação já está assim. Pastor Campo, quarta-feira, ainda bem que mudaram o culto fé para terça, porque ainda eu consigo dar uma outra turbinada. Aí quinta tem um GC, opa, ainda ajuda. Equilibrou agora a semana. Irmãos, determinação de sempre. Não esmorecer, não desistir, não parar. Não é um dia eu faço. Não parar. Eu costumo dizer que é mais ou menos igual um avião no final da pista. O avião vai lá, vamos pegar Congonhas, que é bem conhecido, fácil. Todo dia, sempre que eu pego, vou em Congonhas, olha, a minha fé é praticada. Quando o vento está, não lembro agora, pró ou contra, mas que vai para o outro lado, não das pistas, mas lá de trás das cidades, das casas, no final da pista. Quando ele começa a voar, você vê tudo ali do lado, você vê a senhora lavando roupa, você fala: Jesus Cristo. Agora imagina a situação do piloto, com 60% da pista percorrida, quase na velocidade máxima. Ele fala assim, aparece uma luz vermelha, fala assim: desiste. Dá para desistir? Dá, irmãos? Por que você pensa em desistir? Levanta voo. Deus está no controle. Sobe, Deus está no comando. Descansa nele. Voa nas asas do Altíssimo. Ele está no controle. Não tenta inventar. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Um dos princípios mais fortes do cristianismo está aqui, ó. Agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo não temia a morte. Quantos temem tantas coisas, inclusive a morte? Paulo está nos ensinando: eu já estou morto. A minha vontade não existe mais, a minha vontade é do Senhor. E no versículo 21, ele continua dizendo: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro porque eu vou viver a intimidade eterna com o Pai. Paulo tinha certeza da salvação. E porque viver é Cristo? Porque viver, ele vai pregar, ele vai continuar evangelizando, vai continuar falando das boas novas, vai continuar louvando a Deus. Coloca, Cauê, por favor, Romanos 8:37. Sabe, meus irmãos, Deus te ama. O mundo pode dizer o contrário. Quando Paulo fala assim, que morrer é lucro, não é que ele queria se suicidar. Era o desejo do prazer de estar em Cristo. Mas ele entendia que tinham vidas que precisavam ser salvas ainda hoje. Ele voltava: é melhor eu ainda continuar, tem vidas para ser salvas. Eu não posso ir para a glória, ir para o céu e ver ainda as vidas perecendo, sem ser salvas. É esse sentimento, meus irmãos, que Paulo está nos trazendo para os nossos dias. 2022 é um ano que eu e você teremos vitória. Será uma grande seara,
uma grande colheita para a glória de Deus. As bênçãos financeiras virão, isso é consequência. Eu e você, testemunha da glória de Deus. Eu vou ler, você não precisa ler. Se você quiser abrir a mão, pela fé, tome posse. Pai, eu declaro na vida da Lagoinha Carrão, que em todas as coisas, eles são mais que vencedores. Porque por meio do Senhor que já os amou. Porque, Pai, sabemos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do ano por vir, do 2022 que está para acontecer, 2023 ou qualquer outro tempo, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Declaro na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, que eles tomem posse dessa palavra, que seja rema na vida deles, rema nas decisões, que, Senhor, eles se posicionem neste ano para um ano de vitória, confiando que Tu estás no controle, Tu continuas no controle. Envia, Senhor, a cada um, envia cada irmão, cada irmã, jovem, criança, ancião, anciã, para continuar como ferramentas úteis em Tuas mãos, manifestando o Teu agir, o Teu mover nestes dias. Os dias são maus, mas seremos luz e sal. Oh Pai, que cada um possa caminhar e praticar passos de fé no nome de Jesus, para a glória do Senhor.